galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Princípios do Evangelho. Hoje nós vamos aprender o capítulo 6, vamos falar sobre a queda de Adão e Eva, né? Então, vamos falar sobre a queda de Adão e Eva. A princípio, eu gostaria de iniciar, gente, que nós, como seres humanos, deixa eu só arrumar aqui para não... Nós, como seres humanos, nós não levamos os pecados de nossos pais, tá bom? Tem alguns ensinamentos de algumas pessoas dizendo que nós recebemos a gente vem com o pecado de nossos pais. Nada a ver, gente, nada a ver, tá? Então, fique tranquilo, fiquem tranquilos, né? Existe o livre-arbítrio para que cada um possa agir de acordo com suas escolhas, né? Nós iremos ser responsáveis pelas nossas próprias escolhas, não pelas escolhas das outras pessoas, tá? Então, vamos lá, né? Estudar Princípios do Evangelho, capítulo 6, né? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a queda, né? Eu já deixei prontinho aqui. Aqui, Adão e Eva, é uma foto ilustrativa, né? E vai falar sobre a queda de Adão e Eva, né? Então, a aula passada a gente falou sobre a criação, né? A gente falou sobre a criação e que o Pai Celestial, ele fez o seu melhor trabalho, que foi trazer os seres humanos, a humanidade aqui para a Terra. Aqui quem foi que trouxe? Trouxe primeiramente Adão, né? E sabendo que não era bom que o homem vivesse só, trouxe Eva, né? Adão, ele vivia conosco lá no reino celestial, né? Ele foi alguém muito importante lá no reino celestial. Vocês sabiam? A gente leu, eu acho que foi no capítulo 4, eu acho que foi no capítulo 4 ou foi no capítulo 3 que a gente falou sobre a batalha nos céus, né? Então nós vimos lá em Apocalipse, né, que Miguel, ele foi o que liderou, né, aquela batalha, né, que teve lá nos céus. Ele fala assim, ó: Adão e Eva foram os primeiros a virem para a terra, né? E que evidências temos que Adão e Eva eram espíritos nobres? Olha só, gente. Nobreza, eles eram nobres. Ele fala assim, ó: Adão e Eva estavam entre os filhos mais nobres do Pai Celestial. No mundo espiritual, Adão chamava-se Miguel, o arcanjo. Vocês não lembram? Ele foi escolhido pelo Pai Celestial para liderar os justos na batalha contra Satanás. Então, olha que importante, um líder, né? Então, se vocês perceberem, todos os homens que vieram para a Terra, todos os profetas que vieram para a Terra e se tornaram líderes, eles foram pessoas muito importantes lá no reino celestial, né? Então, assim, nós éramos pessoas diferentes, cada um com sua função, para que nós pudéssemos vir para a Terra e ter alguma coisa exatamente para fazer, para que nós pudéssemos agregar e complementar, né? E aqui ele fala assim, ó: Eva era a mãe dos viventes, né? Deus uniu Adão e Eva em casamento, porque não era bom que o homem vivesse só, né? E a gente sabe que quando Deus criou, né, fez a criação, ele criou o Jardim do Éden, né? Então, Adão e Eva viviam lá nus, né? Porque eles não tinham conhecimento nem do bem nem do mal, né? Eu e você, nós sabemos quando a pessoa está nua, mas Adão e Eva, eles não tinham essa maldade, eles não tinham esse conhecimento que eles estavam nus, né? E sob quais condições Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, né? Então aqui começa um assunto um pouco polêmico, né? Então Deus, quando
Adão e Eva falavam com Deus, né? Deus deixou bem claro para Adão que eles poderiam comer qualquer dos frutos que tinham lá no jardim, né? Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, para isso, era necessário que acontecesse alguma coisa para que Adão e Eva pudessem gerar filhos, porque Deus ele pediu também que Adão e Eva viessem para a terra e multiplicassem, enchesse a terra. E como é que eles iam saber ter filhos se eles não sabiam como, né? Então, assim, quando eles foram colocados no Jardim do Éden, ainda não eram mortais, eles eram imortais. Agora eu te falo, se Adão e Eva não tivessem tomado aquela decisão de ter comido daquele fruto que eles comeram, né? Lógico, a Eva ela foi tentada por Satanás, né? Eva foi tentada por Satanás e Satanás disse que ela não morreria, né? Ela não morreria. E ela gostou tanto daquele fruto que ela levou para Adão, né? Adão ele também não queria comer porque ele queria obedecer ao pai. Mas para Eva não ficar sozinha, né? Digamos assim, que Eva comeu e Eva seria expulsa, né? Ele comeu também, né? E ele falou assim, ó, Deus ordenou que tivesse filho. Ele disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Outra informação que tá bem importante, ó. Satanás, ele garantiu que ela e Adão não morreriam, mas seriam como os deuses, conhecendo o bem e o mal. Olha só como o inimigo, ele é astuto. Ele elogia a gente de uma forma, ele quer que a gente conheça todas as coisas. O inimigo, ele quer que nós façamos a vontade dele. Ele quer, quanto mais pessoas se juntar do lado dele, melhor vai ser, né? E aqui embaixo ele fala assim, ó, a separação entre Adão e Eva e Deus, né? Como Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor expulsou do jardim do Éden para o mundo. Então, a partir do momento que eles comeram daquela fruta, eles perceberam que eles estavam nus, né? E se esconderam, né? Eles se esconderam. E quando Deus ele chamou por Adão, ele perguntou por que Adão se escondeu, né? Ele disse assim, Adão, por que se esconde? Né? Eu tô te chamando. E Adão diz o quê? Lógico que Deus já sabia que ele tinha comido, né? Deus vê tudo e sabe de tudo. E ele disse assim, Senhor, eu me escondi porque eu estava nu. E ele perguntou, e como você percebeu que você estava nu? Aí ele falou, é que a mulher que tu me deste me ofereceu do fruto. E assim, aí como isso, o Senhor, ele falou que eles dois seriam expulsos, né? Eles foram expulsos mesmo do jardim do Éden, né? E eles teriam que trabalhar do seu próprio suor. É por isso que a gente trabalha hoje. Mas não é culpa do Adão, não, tá, ó, gente? Era necessário que isso pudesse acontecer para que nós pudéssemos vir aqui para a Terra, né? Era necessário que isso pudesse acontecer para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de ganhar um corpo, crescer, nos qualificarmos e um dia voltarmos à presença do Pai Celestial, tá? E aqui ele fala assim, ó, grandes bênçãos resultaram a transgressão de Adão e Eva, mas a gente tem que deixar claro aqui, ó, que transgressão não quer dizer que a gente vá ter coisas boas para frente, tá? O que aconteceu com Adão e Eva era necessário acontecer para que eu e você estivéssemos aqui, tá? Algumas pessoas acreditam que Adão e Eva cometeram um sério pecado quando comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porém, as escrituras atuais nos ajudam a entender que a queda foi um
passo necessário para o plano da vida e uma grande bênção para todos nós. Devido à queda, somos abençoados com o corpo físico, com o direito de escolher o bem ou o mal e com a oportunidade de ganhar a vida eterna. Nenhum privilégio podia ser nosso se Adão e Eva houvessem permanecido no jardim, né? Então, se Adão e Eva tivessem ainda ficado lá no jardim, não tivessem comido daquele fruto, eles seriam pessoas, como é que eu posso dizer? Pessoas celestiais, né? Pessoas imortais, elas seriam imortais. Mas, com isso, Deus, ele fez com que Adão fosse expulso, né? Ele foi expulso e ele teria que trabalhar, teria que fazer um altar para o Senhor, né? Ele teria que mostrar para o Senhor que realmente ele estava aqui na terra disposto a voltar à presença do Pai Celestial, né? E ele sabia que o inimigo ia estar aqui na terra para poder prejudicar tudo que tem de bom e de maravilhoso, tudo que o Pai Celestial procura construir, né? E hoje o inimigo, eles trabalham principalmente em cima das famílias, né? As famílias hoje estão sendo muito atacadas pelo inimigo, né? As famílias é o alvo principal. O que a gente vê de tantos noticiários de famílias, de pais matando os filhos, filhos matando os pais, né? Muita crueldade, muito assassinato. E isso não é do Pai Celestial, né? E aqui assim, ele fala assim, tem uma escritura em 2 Nef 2, do 25, do 22 ao 25, né? Que ele fala assim, Adão caiu para que os homens existissem. Os homens existem para que tenham alegria. Quando ele fala assim, para que tenham essa alegria, é para que nós possamos um dia voltar à presença do Pai Celestial, tá bom? E aqui, deixa eu ver aqui mais uma informaçãozinha, né? Ele fala assim, ó, se Adão não tivesse transgredido, não teria caído e sido afastado da presença de Deus, mas permanecido no jardim do Éden. Todas as coisas foram criadas e deveriam ter permanecido no mesmo estado, né? Aqui é o profeta Leí que ele estava explicando, né? O profeta Leí do livro de Mórmon, ele estava explicando que se Adão ele não tivesse comido, ele ainda estava vivendo lá no jardim até hoje, né? E ele falava assim, ó, e não teriam tido filhos, portanto teriam permanecido no estado de inocência, não sentindo alegria por não conhecer a miséria, não fazendo mal por não conhecer o pecado, né? Então, olha só, né? Então, assim, quando alguém chegar para você e dizer assim, olha, você carrega os pecados dos seus pais, não acredite nisso, tá? Não acredite nisso porque nós precisamos exercer o nosso livre-arbítrio, né? Nós não temos culpas do que os nossos pais fizeram, né? Nós seremos julgados mediante as nossas decisões aqui na Terra, né? Nós seremos julgados mediante as nossas decisões que nós vamos ter aqui na Terra, né? Então, eu quero falar bem mais coisas, gente, mas eu não posso porque eu tenho que seguir o cronograma da aula. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Falar um pouco sobre a queda de Adão e Eva, né? Próximo capítulo vai ser o capítulo 7, que é uma coisa que eu gosto bastante, que vai falar sobre o Espírito Santo, tá? Aqui eu vou explicar para vocês como funciona o Espírito Santo, como é que nós ganhamos o Espírito Santo, como é que ele fica perto de nós, como é que eu posso sempre estar com o Espírito Santo, tá bom? E vou também continuar ainda falando sobre Adão e Eva, nesse capítulo do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre a missão, sobre os atributos, nós vamos falar bastante coisa, tá? Falar sobre o Espírito Santo. Tem bastante coisa a ser falada e comentada, né? Nós vamos ter escrituras também, tem bastantes escrituras relacionadas ao Espírito Santo. E
ficou aqui mais essa aula, gente. Obrigada a todos vocês, obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. Eu só tenho que agradecer cada um de vocês no fundo do meu coração, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!